Você que está preocupado com as contas do Corinthians, você vai assistir esse vídeo e terminar mais preocupado ainda? Mentira, você vai terminar melhor informado. Roda essa vinheta aí. Saudações corintianas, fala fiel, tudo bem com vocês? Provavelmente melhor do que com o Corinthians, é por isso que a gente está gravando esse vídeo, para explicar exatamente quais são esses problemas, quais são os problemas mais graves do Corinthians, né, diante de tanta notícia ruim aí que a gente vê. A mais grave, não sei se é a mais grave, mas pelo menos é a mais recente dessas graves, que já vou começar aqui na primeira parte do nosso vídeo, a listá-los, né, esses problemas. O primeiro deles é: Corinthians chega a 3 meses de salário atrasado com os jogadores, né? É a notícia da semana aí, publicada em primeira mão pelo meu timão. Mas antes disso já vinha uma outra notícia também bem perturbadora para o clube no que diz respeito à possibilidade de punição. E a segunda parte desse vídeo é justamente para tratar das punições, das possíveis punições. Esse segundo problema é o seguinte: Corinthians atrasa a parcela, propõe acordo, mas uruguaios do Montevideo Wanderers vão à FIFA. É o problema na contratação do Bruno Mendes, né? Não exatamente na contratação, mas no calote que o Corinthians deu no clube uruguaio. Aí um outro problema também relatado, aí já mais no que diz respeito ali ao balancete financeiro, né, aquele déficit recorde de 177 milhões do Corinthians. O Marco Belo noticiou o seguinte: dirigentes do Corinthians correm risco até de prisão por dívidas fiscais, né? Mais especificamente aquele problema da dívida fiscal do Corinthians ter dobrado de 2018 para 2019, agora já está na casa dos 150 milhões, né? Problemas de repasse de imposto de renda e de retenção, né, de recolhimento do FGTS. E por fim, mas não menos importante, o impeachment em quarentena no Corinthians, né, que diz respeito, na verdade, à possibilidade de reprovação das contas do Corinthians. Quando esse quando esse balancete, né, do fechamento das contas de 2019 for colocado para votação junto aos conselheiros, esse balancete pode ser reprovado. E aí é que vai para o problema da punição, que nesse caso seria uma punição mais específica ao André Sanches. E aí vamos para a segunda parte desse vídeo, começando pelo problema salarial, né? Qual que é o grande problema do Corinthians estar há 3 meses devendo para seus jogadores? É que com esse prazo já abre-se o precedente para os jogadores que bem entenderem entrarem na justiça pedindo a rescisão contratual unilateral. O que isso significa? O jogador pode sair de graça. Então o Corinthians perderia assim os seus principais ativos, que são os jogadores, né? Numa situação de crise econômica, se você perde esses jogadores de graça, você está ferrado, né? Mais do que já está, na verdade. Com relação ao Bruno Mendes, são problemas junto à FIFA, porque o Montevideo Wanderers entrou na FIFA para cobrar o Corinthians. E aí o Corinthians tem até o fim desse mês de junho para pagar uma dessas parcelas, né, de $1 milhão, que está agora flutuando aí na casa dos 5 milhões de reais. E aí, se o Corinthians não paga, o Corinthians fica ali sujeito à punição da FIFA. E aí as punições da FIFA hoje elas são divididas principalmente em 3. Indo da mais fraquinha para a mais pesada, o Corinthians pode ser proibido de contratar, o Corinthians pode perder pontos em competições como o Campeonato Brasileiro, e na mais grave delas o Corinthians pode ser rebaixado, né? O Cruzeiro perdeu pontos, por exemplo, recentemente na Série B do Brasileirão. Vale lembrar sempre. Com relação ali à coluna do Belo, que fala tem problemas criminais do Corinthians, a gente está falando em 2 problemas ali, na verdade. Problemas para o clube e problemas individuais para dirigentes. No caso do clube, existe a possibilidade de bloqueio de contas, existe a possibilidade de penhora de bens e até mesmo a saída do Profut, já que muitos itens ali que estão determinados na lei não foram cumpridos de acordo com as contas apresentadas pelo Corinthians, ou pelo menos é isso que boa parte ali dos conselheiros, do pessoal de oposição contesta, né? E aí isso vai ser tudo discutido, debatido na tal reunião de aprovação ou reprovação das contas. Nessa reunião, eu já ia pular a questão do Andrés, né? O Belo fala do problema criminal, né? De poder até ir para prisão. É porque o presidente André Sanches ou qualquer outro dirigente que seja responsabilizado, eles podem ser enquadrados em crime de apropriação indébita, porque não houve o repasse de, por exemplo, do imposto de renda para a União. E aí isso pode ser enquadrado como um crime. Com relação ao problema de impeachment, né, o próprio impeachment seria o problema, porque no caso de reprovação das contas lá na votação que vai rolar ainda no Parque São Jorge, o Andrés poderia sofrer uma abertura de processo de impeachment. E aí isso já seria um fogo no parquinho, né, fogo no Parque São Jorge no caso, porque a gente está falando de um ano de eleição, um ano de paralisação das competições e um ano de caos financeiro do Corinthians. Então só o que faltava ainda um processo de abertura de impeachment lá no Parque São Jorge, né? O que fazer para evitar tudo isso então? Todos
todos esses problemas graves. Os dois primeiros, né, a questão salarial, de atraso salarial, e a questão do Montevideo Wanderers, o Corinthians espera resolver com a grana do Pedrinho. Então o Corinthians conseguiu uma negociação com um banco lá na Europa para pegar um adiantamento dessa grana, que seria paga parceladamente pelo Benfica, aí o Corinthians conseguiu antecipação. Esse dinheiro deve cair nos próximos dias aí nos cofres do Corinthians, pelo menos essa é a expectativa. Com essa grana o Corinthians vai se acertar com os jogadores e vai se acertar, pelo menos no que diz respeito à primeira parcela da dívida com o Montevideo Wanderers, lá com os uruguaios. Então são dois problemas a menos. Os outros problemas já fica mais difícil você resolver a curto prazo, porque a gente está falando de quantias maiores, são dívidas muito grandes, né? E nesse sentido, como resolver? O André Sanches, quando foi perguntado aqui pela reportagem do Meu Timão na live que ele participou no nosso canal, ele disse que o principal ponto para o Corinthians entregar a atual gestão para a próxima, seja da situação ou da oposição, é não fazer mais contratações. E aí nesse meio de campo já vem sendo noticiado ali a possibilidade de Jô, de Marcinho, Lucas Natel, Léo Natel, perdão. Enfim, esse seria o ponto principal de austeridade financeira do Corinthians. Só que muitos conselheiros, até torcedores, defendem que na verdade o Corinthians já deveria estar se movimentando no que diz respeito à contratação dos serviços de uma consultoria especializada em gestão de crise financeira, já que esse é o cenário hoje do clube. Então ficaria essa aí como uma sugestão de solução dos problemas, pelo menos a médio e longo prazo do Corinthians. Só que não são só esses os problemas, né? Eu falei rapidinho aqui para dar tempo do vídeo ficar mais ou menos curto, até me faltou ar, mas os problemas do Corinthians na verdade são muitos. A gente listou os mais graves, que tem as punições iminentes, os riscos de punição, de problema aqui batendo na porta já, mas são vários problemas, vai ficar até difícil pra gente saber qual que é o limite, qual que é o fundo desse poço que o Corinthians parece ter entrado, né? E o torcedor não vê mais saída. Por que não vê mais saída? Se a gente pegar um noticiário só de 2020, se liga nas notícias, eu vou até pedir pro Vitinho agilizar essa parte no vídeo, falar bem rapidinho, porque é muita coisa. Empresa cobra na justiça mais de R$1 milhão do Corinthians por venda de Maicon. Essa notícia agora, de terça-feira dessa semana. Giovanni Augusto aciona Corinthians na justiça para cobrar dívida de mais de 900 mil. Corinthians está entre os 5 clubes brasileiros com maior dívida líquida em 2019. Parque São Jorge fica sem luz por falta de pagamento do Corinthians. Federação de Atletas cobra 1,2 milhão ao Corinthians na justiça. Justiça condena Corinthians e Ronaldo a pagarem empresário. Corinthians fechou 2019 com 97 milhões de empréstimo. 1/3 do valor devido é para o BMG. Arena Corinthians. Ministério Público triplica valor cobrado do clube por acordo não cumprido após 8 anos. Corinthians recebe cobrança milionária por Thiaguinho. Elenco Esportes tem ligação com o clube e jogador. Nada de Rodriguinho. América Mineiro cobra o Corinthians por atacante que nunca jogou no clube. Essa última notícia, inclusive, é bizarra, diz respeito ao atacante Richarlison da seleção brasileira, do futebol inglês. Ele nunca jogou no Corinthians e o Corinthians está devendo dinheiro para o América Mineiro por causa da saída dele do Fluminense. É um rolo que a gente até já gravou um vídeo sobre isso, vai entrar aqui no card para vocês se informarem e saberem mais, caso ainda não tenham visto essa história, né? E a verdade é que fica difícil agora pro torcedor saber exatamente qual que é o fundo desse poço, né? Principalmente com a crise da pandemia, a paralisação dos jogos. Isso deve afetar e muito os clubes brasileiros, não só o Corinthians, mas principalmente o Corinthians. E aí eu faço um alerta para uma última manchete também publicada nesses últimos meses, em 2020, no noticiário do Corinthians. Especialista aponta Corinthians como possível clube mais prejudicado financeiramente pela Covid-19. Então, o que a gente sabe mesmo é que vai dar trabalho resolver todo esse problema financeiro do Corinthians. Então, o Corinthians precisa trabalhar e muito para melhorar a saúde financeira do clube, trabalhar para ontem. Então deixa aí o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal também, porque a gente publica vídeo novo todo dia. Clica no sininho para receber a notificação no seu celular e até o próximo vídeo. Saudações e vai Corinthians!